Senhor, nós te pedimos que nessa leitura do Evangelho Tu possa clarear a nossa mente, dando-nos sabedoria, entendimento, Senhor, da vossa palavra, que as suas escrituras falem conosco através da sua mensagem. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E a primeira leitura de hoje é a leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Josélia que fez. Há uma palavra muito interessante ali. São Paulo está a caminho de Damasco, saindo de Jerusalém para matar cristãos. Ele era um fariseu, zeloso pela religião judaica. Muitos fariseus, principalmente Paulo, tinha a ordem, através dos sumos sacerdotes, de perseguirem os cristãos e levá-los à morte. Paulo tinha essa incumbência. Para eles, nada mais do que normal. Estavam lutando contra hereges, pessoas que se levantaram dizendo que havia um Salvador, mas os judeus não acreditavam que Jesus era o Salvador, o Messias esperado. Então, naturalmente, começaram a perseguir tanto Jesus, foi morto numa cruz, e agora os seus discípulos, que estavam já anunciando o Evangelho em muitas outras regiões distantes de Jerusalém. Só o apóstolo Tiago, o menor, fica em Jerusalém, junto com Pedro, e depois Pedro sai também. Mas quando Deus ou Jesus derruba Paulo do cavalo, e era chamado Saulo, por isso que muitos religiosos, depois que são ordenados padres, ou monge, ou frei, mudam de nome, porque isso é tradição. Paulo caiu do cavalo, era chamado Saulo, ele agora vai escolher um outro nome, Paulo, para deixar aquele homem velho no passado. Abraão, quando Deus chama Abraão vai para a terra aonde eu te mostrarei. Era chamado de Abrão, ele ganhou um outro ar, Abraão, justamente por agora o nome dele significar que ele será pai de uma geração inúmera, assim como são inúmeras as estrelas do céu. Quando Jesus derruba Paulo do cavalo, era Saulo, ele vai dizer algo interessante para Paulo. Jesus diz assim: tudo te é recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Aí, de onde vem essas palavras, esse verbo recalcitrar e essa palavra aguilhão? E aí a gente percebe, indo lá para o Antigo Testamento, existe um termo do hebraico chamado caráter, que significa rebelar-se, ou aquela pessoa que é obstinada, ser obstinado. Sabe quando você coloca algo na cabeça e você vai até o fim, porque você está convicto daquilo? Ou, em outras palavras, uma pessoa rebelde, não ouve o conselho de ninguém, não ouve a palavra de ninguém, colocou aquilo na cabeça e vai até o final. Paulo estava assim. Quando Jesus chama a atenção de Paulo, ele diz assim: duro te é recalcitrar-te, quer dizer, você é obstinado, você é alguém que não tirou da ideia, da cabeça, que não deve perseguir e matar os cristãos. Eu tenho que te derrubar do cavalo, te humilhar, para que você entenda que você não está lutando contra simples homens, você está lutando contra a igreja
Senhor. Olha que coisa linda. Lembra que Jesus dizia aos apóstolos: se perseguirem vocês, se me perseguiram, é porque vão perseguir vocês. Lembra disso? Jesus dizia isso aos apóstolos. Toda vez que alguém persegue a igreja, ou o padre, o pastor, ou a pessoa que se põe a evangelizar, ele está perseguindo a igreja de Jesus e, de outra forma, perseguindo o próprio Cristo, porque Cristo é a cabeça dessa igreja. E aí Jesus vai dizer para Paulo: por que me persegues? Paulo podia dizer: mas eu não estou te perseguindo, vós que me fala, eu estou perseguindo os cristãos. Quem é você? Paulo começou a entender que existe um ser superior, muito mais forte do que ele, capaz de derrubar uma luz que lhe aparece no caminho. E essa luz fala com Paulo diretamente na primeira pessoa: por que me persegues, Paulo? Saulo, por que me persegues? Saulo não só tem a visão, mas ouve a voz, e aí ele vai dizer: duro te é recalcitrar contra os argumentos. Aí o padre foi procurar o que é aguilhão, né? Aguilhão também vem lá do hebraico, do barra, que significa espeto, e pode ser um espeto de ferro, um espeto de bronze, de prata, de qualquer outro metal, mas que eram colocados nos bois, justamente para o boi carregar na carroça. Imagina aquelas carroças, né? Vocês lembram do tempo de boi? Goiás e algumas regiões interioranas do Brasil, antigamente não tinha carroça com cavalo, era carroças com boi. Mato Grosso do Sul, a minha cidade, onde nós somos colonizados pelos gaúchos, eles vinham lá em carroças, aquelas rodas enormes, pesadas de madeira, e alguns bois carregando. Eles eram amarrados e eles eram colocados, esses espetos, justamente para o boi não se desviar do caminho, né? Coloca-se no cavalo hoje alguns apetrechos, mas o boi é que usou isso aqui, porque se o boi virasse e tentasse sair do caminho, desviar a rota, ele era machucado. E aí você vê que quanto mais feroz, mais teimoso, mais violento o boi, mais ele seria machucado. Hoje as pessoas usam espora, né, para tacar no lombo do cavalo para ele obedecer. Então ele não podia, quanto mais ele se debatia com aquele aparato ali de ferro, ele se machucava, porque tinha pontas e ele ia se machucando, e ele aprendendo a partir da dor, ele devia seguir reto, conforme, né, o instrutor lá na carroça com a sua corda instruía. Então quando Jesus vai falar isso para Paulo, ele vai dizer: você é incapaz de perceber o que é óbvio, que eu estou com os cristãos. Você parece ser louco, parece que está perdido em um grande desejo de alcançar a qualquer custo, matar os cristãos por conta de uma convicção interior. É isso que Jesus está chamando a atenção de Paulo quando ele diz esse provérbio. É um provérbio. Lá em casa eu sempre costumo dizer provérbio lá na mesa quando estamos almoçando. Um provérbio. Lutar contra aquilo que nós não temos condições. Você já viu pessoas que começam a desafiar a Deus? Que Deus não existe, que Deus é isso e etc, quer viver a sua vida e não vive a vida tranquila, mas parece que tem a vontade de querer ficar desafiando o Senhor, sabe? Provavelmente Deus já havia falado, dando sinais a Paulo em outros momentos, porque aqui ele está chamando a atenção. É como um pai que chama a atenção do filho que não entendeu ainda,
os seus caminhos. Eu tenho um outro caminho para você, Paulo. Eu tenho uma outra direção agora. Agora você vai ficar cego, vai ficar 3 dias sem enxergar e 3 dias sem comer e sem beber. Olha o jejum de 3 dias, importante na Bíblia. Nesse meio de tempo, Deus aparece para o próprio Ananias, um anjo, e o anjo instrui Ananias que ele deve receber esse homem chamado Saulo, etc. Tal. Ananias já conhecia a fama de Saulo, mas Senhor, eu vou receber esse homem, esse que está perseguindo os cristãos, ele já matou tantos, Estevão foi um deles, morreu apedrejado. E aí Deus falou: você vai receber. E ele recebe. Durante esses dias ele vai evangelizando Paulo, falando sobre Jesus, sobre o cristão, sobre ser cristão. E Paulo avança-se. Paulo entende agora que existe um ser superior a ele e um ser que o chama para a missão. Eu sou apaixonado por esse homem. Um dos santos que eu mais admiro nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento principalmente, é São Paulo. São Paulo amou o Senhor de tal maneira depois dessa experiência, que foi agora não incapaz de entender mais as coisas de Deus, foi capaz de entender a mensagem de Jesus e o propósito que Deus tinha na vida desse homem. Se não fosse Paulo, provavelmente nós não estaríamos aqui lendo essas escrituras, tudo organizadinho do jeito que nós encontramos. Porque muitas epístolas, muitas cartas aqui do Novo Testamento, nós devemos a ele. A maioria das cartas do Novo Testamento foi escrita por Paulo. A maioria foi escrita por ele. Por isso que nós rezamos e cantamos aquilo que nós cantamos. Na verdade, a gente reza. O padre criou uma musiquinha para a gente cantar. Pega um pedacinho aí, padre. Vocês têm aí no folheto, né? Acho que não tem, aí tá errado. Canta um pedaço da música nova. Ao encontro do Evangelho. Seja escolhido da igreja do Senhor. Eis que surgem novas doutrinas contra a palavra de Deus. Então, somente essa pessoa que tem experiência de Deus, ele pode abandonar o caminho errado, abandonar as falsas ideologias, abandonar aquilo que muitas vezes não levava ao Senhor, ou atrapalhava mesmo o encontro com o Senhor. E aí a gente vai se desfazendo de todas essas coisas. Porque a gente começa a entender que nós não podemos resistir à voz do Espírito Santo. Assim como Paulo resistiu durante muito tempo, eu não posso resistir ao chamado de Deus. E aí eu digo para você, assim como Jesus alertou a Paulo, Jesus também alerta você hoje. Você não está na casa do Senhor por estar. Deus não chamou você para estar com Ele na igreja por isso. Entenda? A igreja é do Senhor.
Mas a igreja é o próprio Senhor. A igreja, o corpo dela somos nós, pessoas vivas. Porque a igreja apenas de pedra, templo, ele não significa muita coisa, sabe? Jesus, quando olhou para o templo de Jerusalém, era a coisa mais cultuada dos judeus, era o templo de Jerusalém. Só sobrou as muralhas daquele templo lá de Jerusalém. A única coisa que restou dali de requisito sagrado foi aqueles muros, chama-se Muro das Lamentações. E Jesus disse: vocês estão vendo esse templo? Eu o destruirei, e no terceiro dia o reconstruirei. Os apóstolos e os judeus ficaram admirados, mas Jesus não falava só daquele templo de pedra. Jesus falava do templo, que é o seu próprio corpo. E aqui na palavra existe algo interessante do Evangelho. Jesus vai falar com a samaritana, e depois Jesus está sozinho. Vocês lembram a passagem anterior? Os discípulos tinham ido a uma cidade chamada Cisar buscar alimento, porque eles estavam com fome. Eles vinham da Judéia, estavam subindo, tinham que passar para a região da Samaria, para depois chegar na Galiléia, que é o norte do mapa da Palestina. Então imagina viajar a pé, sede no deserto e fome. E com certeza Jesus estava com fome. Eles foram buscar alimento. Quando Jesus volta, Jesus está conversando com a samaritana. Depois Jesus fala com a samaritana vai à cidadezinha dela, falando: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Senhor. Ela mobiliza uma multidão, e essa multidão vai até Jesus. E de repente os apóstolos, os discípulos chegam: Senhor, come. Eles pedem até para Jesus comer. E Jesus vai dizer algo muito lindo: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Repita com o Pai: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, porque Ele me enviou para cumprir a sua obra. Entenda bem, Deus enquanto Pai é o Criador. Entenda, Ele que criou o mundo, Ele que criou Adão e Eva, fez todas as coisas, mas o homem entrou no pecado, e o pecado acabou trazendo a desgraça a esse mundo. E aí na leitura que a Samanta fez hoje, Deus vai falar assim, Jesus vai dizer assim: tu me fizestes um corpo, e eis que eu venho para fazer a tua vontade. Jesus está dizendo isso, mas ele busca uma mensagem lá nos Salmos, no Antigo Testamento, para mostrar que a palavra de Deus é atual e que se cumpre na pessoa dele. E ele diz assim: tu não quiseste, lá, versículo, capítulo 10, versículo 5 em diante, tu não quisestes sacrifícios e oferendas por contas do pecado, mas tu me formastes o corpo. É esse corpo de Jesus que é a oferenda perfeita, que foi entregue na cruz. Nós já estamos na terceira semana, está aí a cruz vazia. Jesus, celebramos a ressurreição de Jesus, ele não está mais na cruz, Pai. Esse corpo foi oferecido em sacrifício para restaurar este mundo, para restaurar a vida de cada um de nós. Então, quando Jesus diz: ele me enviou para cumprir a sua obra, em outras palavras, Padre, para dar acabamento à sua obra da criação que foi criada. Adão pecou, Eva pecou, agora Deus traz um novo Adão, Jesus, uma nova Eva, Maria. Essa nova criação agora, a partir de Jesus, é a criação sonhada por Deus, e nós fazemos parte, Pai, dessa nova criação. Você, Fátima, faz parte dessa nova criação. Sara e Yasmin, a
Mary, etc. Todos vocês, nós fazemos parte dessa nossa criação. Então Jesus não está preocupado mais. Não é que Jesus não estava com fome. Você fica, poxa vida, nós fomos pegar alimento e chega agora Jesus está assim. Gente, quando nós estamos abastecidos de Deus, cheios do Espírito Santo, a fome não faz tanta questão. Então Jesus estava dizendo: eu estou cheio de Deus, eu estou com vontade enorme de fazer a vontade de Deus. Vejam, a samaritana levou a palavra, ela está semeando também. Vocês são semeadores, está próximo a ceifa, ou seja, está próximo a colheita, e vocês também vão colher. Jesus já estava imaginando esse final dos tempos, imaginando ali naquele momento também, porque o Evangelho, quando ele é anunciado, ele vai trazendo pessoas para o reino, para pertencer a esse reino. Então Jesus estava alegre demais com a evangelização ali. Eles estavam: será que ele é o rabino? Eles estavam assim. Por quê, pai? Porque ele estava conversando com uma samaritana, com uma mulher. Primeiro, porque era mulher. Porque nem o judeu, principalmente aquele que se dizia rabino, que é mestre, e Jesus era o mestre, poderia conversar com a mulher assim. Era proibido. Segundo, porque os judeus eram inimigos dos samaritanos. Todos pertenciam ao povo de Deus, mas eram inimigos entre si, justamente por conta de pertencimento. Nós pertencemos. Os judeus, nós temos o templo, nós temos Jerusalém, e os samaritanos, nós temos o poço de Jacó, está aqui, onde Jacó furou o poço, bebeu dele, etc. Sabe? Essas coisas que nós começamos a fazer com as religiões. Não é assim que acontece? Não, nós é que estamos certos, nós é que vamos para o céu, aqueles ali, não, eles não vão para o céu. A gente começa a fazer isso, sabe? E eles estavam assim. Não, os samaritanos eram povos que eles, os judeus, não gostavam, e os samaritanos também não gostavam dos judeus por sua vez, e eles estavam vivendo esse momento que é Jesus, ele é mestre, acho que ele não é mestre não. Jesus aproxima a mulher. A mulher que era discriminada, agora Jesus atrai a mulher para junto. E assim, consequentemente. Então, Padre, o alimento físico agora para Jesus não é tão importante como o alimento espiritual. Porque lá em Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer assim para os discípulos: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão dadas em acréscimo. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, todas as questões materiais, elas são acrescentadas à nossa vida. Agora, Padre, quando eu me preocupo com as coisas materiais e coloco ela como Deus, porque a gente pensa assim: idolatrar é só isso. Não, idolatrar, a gente idolatra os bens materiais, e aí nós deixamos Deus em segundo plano.